Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Nós vamos ler até o versículo 46. Amém? Vocês acharam? Vamos juntos então. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, Pai, tão profunda aos nossos corações, quanto mais nessa manhã, quanto mais nesse tempo. E pedimos, ó Pai, que tu tragas conforto, consolo, esperança, ó Deus, que nós possamos visualizar o futuro que está diante de nós e que isso venha encher os nossos corações de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, nos enche de alegria nessa manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante pensarmos nesse texto, porque esse, com certeza, é um dos textos mais difíceis da palavra de Deus, um dos textos mais angustiantes. As emoções aqui estavam à flor da pele, a emoção do terror da morte que se aproxima, a emoção da angústia, da traição que se aproxima, o terror de tudo aquilo que vai acontecer e a angústia que vem até dentro da nossa alma. E quantas vezes nós olhamos para os nossos dias e vemos justamente a angústia, o terror e a emoção que se aproximam de nós. Thaís falou agora de um rapaz chamado Ismael. Ismael, de fato, não sei se chegou a fazer 30 anos de idade, mais ou menos 30 anos de idade. Gente, que menino. Pastor Roberto esteve pregando aqui há pouco tempo atrás, não sei se vocês lembram, Roberto, pastor amigo. Ele é pastor da igreja do Ismael Rocha Miranda. Mas o Ismael era um menino, lutava com uma questão de saúde. Mas eu nunca vi um menino vivendo com tanta santidade, com tanta inteireza à fé. Sabe, os adolescentes da igreja, do contexto dele, falavam assim: Ismael, você não sai com as meninas para dar uns beijinhos nelas? O Ismael falava assim: não, eu não saio com ninguém porque eu sou crente. Então, se eu me relacionar com alguém é para ter compromisso. Eu não tenho encontro casual. Eu não dou beijinho numa menina hoje, beijinho na outra menina amanhã, beijinho na outra no outro dia. Não, não. Eu oro ao Senhor para que Ele me dê uma namorada que venha da parte dEle. E se o Senhor me der a namorada que vem da parte dEle, eu quero namorar com ela, noivar com ela e casar com ela. Chamei Ismael para falar na minha antiga igreja. E na apresentação que fiz a dele, eu disse para eles: olha, o Ismael tem um apelido lá na igreja dele. Sabe qual era o apelido do Ismael? Jesus. E não era um apelido pejorativo. O apelido também não era porque ele tinha um cabelão ou uma barba feitinha, como se vê Jesus nas imagens. Mas era por conta do comportamento que aquele jovem tinha e da influência que ele tinha diante daquela comunidade de fé. Irmãos, eu entendo que
diante da dor, diante da angústia da morte. Muitas vezes os nossos corações se entristecem. Mas quando nós olhamos para o futuro, ou quando nós temos a expectativa, ou a perspectiva daquilo que virá no além, nós podemos entender que a alegria, como gotas, começa a pingar sobre as nossas vidas. Final do sepultamento ontem da irmã Janaína, uma das irmãs me disse o seguinte: pastor, muito obrigado pela igreja na vida da minha irmã, porque a igreja trouxe alegria à vida da minha irmã nos seus últimos dias. A igreja, ela estava com a gente pouco tempo, talvez você nem saiba de quem eu estou falando. Estava com a gente pouco tempo, talvez 6 meses. Mas a igreja trouxe alegria, então, ao invés de um lamento de dor, que era real, que é real, mas também nós podíamos contemplar as gotas de alegria que foram semeadas pela palavra do Senhor e que trazia diferença e traz mudança de vida, traz transformação de pessoas. Mas pensando nesse tema, eu gostaria de meditar com vocês sobre esse texto que lemos. Porque se falamos de morte, na verdade esse texto também nos traz a ideia de morte. E a morte do Senhor Jesus. Porque possivelmente, ou na verdade, já haviam passado das 6 horas da tarde. E se você é um estudioso, se você gosta da Bíblia, você sabe que o dia era medido pelo judeu entre 6 da tarde e 6 da tarde do outro dia. Então, a partir das 18 horas, já é um novo dia. Nesse dia aqui de madrugada, é o dia da crucificação de Jesus. É a madrugada da crucificação de Jesus. Ele já havia ceado com seus discípulos, já havia lhes lavado os pés. Jesus se preparava para entregar a sua própria vida pela humanidade nesse momento. E o texto sagrado diz que saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, ele disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus saiu como lhe era de costume. Jesus não orava porque a coisa estava apertada, porque estava brabo. Jesus não orava porque a situação financeira estava difícil, ou porque o filho estava desviado, ou a mãe enferma. Jesus orava porque era um costume de Jesus orar. Isso era um costume para Jesus, então mesmo no momento de maior aflição, no momento de maior angústia, o mestre toma a decisão de orar. E eu quero fazer uma primeira pergunta para você. Você tem cultivado o hábito da oração? Você tem cultivado o hábito de buscar a Deus sinceramente em oração no lugar secreto? Ou você tem levado sua vida como um cristão nominal no sentido da oração? Ou você não tem se envolvido da forma como deveria se envolver com a oração? O Senhor Jesus, o Deus Filho, nunca abriu mão da oração. Eu quero compartilhar algo com vocês. Essa semana participei de um treinamento de pastores e líderes. E veio um pastor norte-americano e o tema dele era falar sobre discipulado individual. Não discipulado coletivo, mas discipulado individual. E haviam naquela sala aproximadamente a quantidade de pessoas que tem nesse auditório aqui nessa manhã. Eram muitas pessoas. E ele resolveu fazer uma pergunta. Ele fez uma colocação e falou: olha, eu quero que vocês façam um movimento. Eu não vou fazer isso agora aqui. Mas eu gostaria que você imaginasse. E imaginasse a minha situação lá também. Ele disse o seguinte: quantos aqui são pastores e líderes? E as pessoas levantaram as suas mãos. E ele perguntou assim: se as pessoas da sua igreja oram 1 hora por dia, se você acredita que as pessoas da sua igreja oram 1 hora por dia, eu quero que você se levante e vá lá para o canto da extrema direita. Se as pessoas da sua igreja não oram 1 hora por dia, mas oram 30 minutos por dia, eu quero que você se levante e vá lá para o canto da extrema esquerda.
Agora, se as pessoas da sua igreja não conseguem orar nenhuma hora, você acha que elas também não oram 30 minutos, mas elas oram 15 minutos. Eu quero que você se levante e vá para o canto aqui, para o meu lado aqui esquerdo. E esses homens foram, algumas pessoas foram. E por último ele disse, agora, se você acha que as pessoas da sua igreja oram 5 minutos por dia, se levantem e vão aqui para frente, aqui para o lado direito. E as pessoas começaram a se levantar no auditório. 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Adivinha qual era o lado mais vazio? Oi? 1 hora, 60 minutos. Tinham 3 pessoas lá, no auditório desse tamanho aqui, pastores e líderes. Segundo lado mais vazio. Tinham 10 pessoas lá. Terceiro lado mais vazio. 15. Tinham umas 60 pessoas aqui, mais ou menos. Quarto lado mais vazio. 5. Tinham 100, mais de 100 pessoas ali naquele lado vazio. Irmãos, a média de oração de um crente por dia é de 3 minutos. A média de oração de um crente por dia é de 3 minutos. Então, quando o crente que ora, ora 3 minutos, passa por um problema, passa por uma provação, alguém pisa no pé, ele passa por uma adversidade, você acha que ele vai reagir como? Você acha que ele vai reagir como? Nós precisamos ter uma vida de oração, e o Senhor Jesus disse aqui para nós, olha, Jesus ele tinha o hábito de orar, ele tinha o hábito de buscar a presença de Deus, mas orar para quê, pastor? Ele responde, ore para que vocês não caiam em tentação. Que tentação? A tentação que eles seriam submetidos naquele momento imediatamente. Aqueles discípulos sofreriam a tentação de abandonar Jesus. Viria uma grande perseguição. Judas Iscariote já a essa altura estava com os traidores, com aqueles que prenderiam Jesus. E eles chegavam como uma multidão, com pedaços de pau na mão. Eles seriam tentados. Eles seriam tentados a fugir. Então Jesus disse, olha, ore, para que você não seja tentado a fugir. Para que você não seja tentado a fugir dos problemas. Para que você não seja tentado a fugir do trabalho, para que você não seja tentado a fugir da igreja, para que você não seja tentado a fugir da família, para que você não seja tentado a fugir de você mesmo, dando fim à sua vida. Ore. Ore para que você não sucumba à tentação. Mas aqueles discípulos também, naquele dia, alguns fugiriam e outros abririam mão ou lançariam mão da espada, da violência. Então Jesus estava dizendo, orem. Orem para que no meio das relações que vocês têm no dia a dia, dos seus relacionamentos, das pessoas com as quais você lida, você não use a espada, não use a violência como ferramenta de relacionamento. Pastor, eu estou com vontade de esganar aquele motoqueiro. Pastor, eu estou com vontade de esganar aquela pessoa que fez aquilo comigo, ou falou aquilo comigo. Ore. Ore. Eu quero dizer para você que se a sua oração é de no máximo 3 minutos, você é um forte candidato a esganar motoqueiros no Rio de Janeiro. Ore. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está ensinando para aqueles discípulos. Jesus está ensinando aqueles discípulos que eles devem orar, para que eles não o abandonem. Naquela noite, os discípulos fugiram. Naquela noite, os discípulos usaram de violência para lidar com a situação. Naquela noite, os discípulos abandonaram Jesus. No meio da dor, da aflição, no meio da morte, da provação, muitas vezes os nossos corações se sentem tentados e direcionados a abandonar a fé, a abandonar o relacionamento com o Senhor, a fugir da igreja, a fugir da comunidade, a fugir da família. Quantas pessoas têm aberto mão das suas famílias? Mas antes de fazer isso,
se estivessem orando, se estivessem com a sua vida no altar de Deus, possivelmente essa situação seria transformada. Então ore para não cair em tentação. O texto continua e o verso 4 diz que ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então um anjo lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E estava em agonia e orava mais intensamente. Aconteceu que o suor dele tomou gotas de sangue caindo sobre a terra. Essa semana, enquanto ouvi um pregador, ele fez um paralelo do jardim do Éden com o jardim do Getsêmani. E ele falava que o jardim do Éden era um jardim de alegria, um jardim de prazeres. Porém, o próprio Getsêmani, o seu nome quer dizer prensa. Era onde a azeitona era prensada para sair o azeite, então é lugar de prensa. Adão, ele decide pecar no jardim onde só tem alegria, onde só tem conforto. E por conta desse pecado, o nosso Senhor Jesus vai até o jardim da pressão. E ele é pressionado. Mas mesmo sendo pressionado, ele decide não pecar. O texto vai dizer que Jesus, ele se afasta. Jesus, ele se afasta dos seus discípulos. Porque existe a necessidade da oração dentro do processo coletivo. A igreja precisa orar, a célula precisa orar, o pequeno grupo, o amigo, o discipulador precisa orar. Mas existe também a necessidade da oração individual, do processo onde eu busco o meu Pai em secreto. E Jesus entendeu isso naquele momento, então ele se afastou dos discípulos e foi orar. O texto sagrado vai dizer, e é Lucas quem está dizendo, que ao invés de diminuir, a pressão aumentou. Jesus foi orar, mas ao invés do problema se amenizar, o problema se tornou ainda um pouco mais difícil. O texto sagrado diz que Deus envia um anjo, que lhe traz conforto. Mas na sequência, no segmento, o texto aponta para nós que o mestre estava suando gotas de sangue. A medicina diz hoje que isso é possível, mas é possível em um estágio de grande angústia. E não é à toa que Jesus estava angustiado, meus irmãos. Não pensem vocês que a angústia de Jesus era por causa da cruz. Não pensem vocês que a angústia de Jesus era por causa dos cravos que seriam espetados nas suas mãos e nos seus pés. Não pensem vocês que a angústia de Jesus era porque o seu lado seria aberto. Mas a angústia de Jesus é porque naquele momento ele viveria uma experiência que antes ele nunca havia vivido. O Pai, o justo juiz, o Criador de todas as coisas, aquele que não pode conviver com o pecado, mas pela graça e misericórdia, apesar de sermos pecadores, nos sustentou até o momento de Jesus. Aprove ao Pai lançar sobre Cristo todos os pecados da humanidade. A angústia que estava no coração do nosso Senhor naquele momento é a angústia do roubo, é a angústia do assalto, a angústia da violência, a angústia da fofoca, a angústia da maldade, a angústia do genocídio, a angústia da ambição. A angústia que estava sobre o nosso Senhor naquele momento era o pecado de toda a humanidade que Ele levava por mim e por você. O Senhor, como diz Isaías, levou sobre si os nossos pecados. Levou sobre si as enfermidades que eram oriundas ou que foram causadas por causa do pecado na humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra pisaduras no texto em hebraico seria melhor traduzida por contusões. Não tem a ver com pisar no sentido de eu e você andarmos pelo chão, mas tem a ver com ser pisado, com sofrer uma lesão, com sofrer uma contusão. Pelas suas pisaduras, pelas suas contusões, pela sua dor,
nós fomos sarados. E o que ele levava era o peso do pecado. Começou a suar sangue. A angústia tomou conta da sua alma. O que você faz quando você se sente angustiado? O que você faz quando a ansiedade começa a tomar conta do seu coração e ele começa a palpitar mais rápido? E você se sente inseguro, não consegue dormir. Mas ao mesmo tempo em que você não consegue dormir direito, você também não quer levantar da cama. Porque lidar com aquela ansiedade ou com aquela situação é muito difícil. O que você faz? O que você faz quando você ora e aqueles problemas parecem não se resolver? Você ora pelo seu casamento, pelo seu filho, pelo seu trabalho. Você ora pela sua escola, pela sua faculdade, mas aqueles problemas parecem não se resolver e, pelo contrário, parece que fica mais difícil. Parece que a provação aumenta, a noite se torna mais escura. O que você faz? O Senhor Jesus, Ele nos diz aqui o que eu devo fazer. E o que eu devo fazer? O texto sagrado diz que Ele orava mais intensamente. Irmão, Jesus não desistia fácil. Jesus não jogava a toalha. Jesus não voltava atrás. Jesus, ele tinha a convicção de que o caminho que ele estava trilhando era um caminho separado pelo Pai para ele. E assim também ele chama a sua igreja para que nós tenhamos convicção de que não devemos jogar a toalha, de que não devemos desistir da caminhada, e ainda que a angústia venha para tomar conta do nosso coração, eu e você não devemos relaxar com a oração e irmos para trás. Pelo contrário, nós precisamos insistir, nós precisamos ir com mais força, orar com mais intensidade. Pastor, no meio da angústia eu quero parar de vir para a igreja. Não pare. Pastor, no meio da angústia eu não quero chamar ninguém para conversar. Chame. Pastor, no meio da angústia eu quero abandonar a minha célula. Não abandone. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que olham para trás ou que ficam para trás. Nós somos daqueles que seguem para um alvo. Nós temos uma direção, um objetivo em nossas vidas. A angústia da morte vem, a angústia da dor vem, mas eu e você não podemos parar, eu e você não podemos desistir, meu irmão. Eu e você precisamos caminhar. Precisamos caminhar apesar daquilo que está ao nosso redor, e é esse o exemplo que o nosso mestre deixa para nós. O texto vai caminhando para o seu final, e ele diz que após orar com intensidade, o suor saiu como lágrima, saiu como sangue. Jesus se levantou da oração e foi até aonde os discípulos estavam. Essa característica de Jesus, talvez ela seja a que mais me chame a atenção nos últimos dias. Porque Jesus não é aquele que simplesmente manda você fazer uma coisa e fica lá de longe olhando. Jesus não é aquele líder que diz assim, faça isso, e fique aí resolvendo sua vida. E se você não fizer corretamente, eu vou lhe dar uma bronca. Não. Jesus é aquele que vai na direção dos seus discípulos. Foi isso que aconteceu quando os discípulos atravessavam o mar de Genezaré. O vento veio, a chuva veio, a tempestade lançava o barco de um lado para o outro. A Bíblia diz que o mestre mais uma vez estava orando, e da montanha ele viu aquilo acontecendo, então ele desceu. Irmãos, não havia outra forma de chegar até os discípulos que não fosse andando por sobre as águas. Então Jesus resolveu ir andando por sobre as águas. Porque Jesus, ele não é daquele que deixa o seu discípulo em aflição. Na verdade, a promessa que o nosso mestre fez no Evangelho de João, dizendo, olha, eu vou aos céus, mas a minha preocupação com vocês é tão grande, o meu cuidado com vocês é tão grande, que eu vou enviar o Consolador, Espírito da verdade, e ele vos guiará. Irmão, Jesus, ele vai à direção dos seus discípulos. Ele vai até aqueles que precisam ser guiados por ele. Jesus, ele não te desampara. Jesus, ele não te abandona. Jesus, ele está do teu lado, e se você está passando por dor, você está passando por sofrimento, tenha certeza que ainda que você não veja, ele está aí. Ele está aí contigo. O mestre está ao seu lado. Ele foi até aqueles discípulos,
os encontrou dormindo. O texto diz que eles não estavam dormindo por sono, diz que eles estavam dormindo por tristeza. O texto não diz que eles dormiam por indiferença, mas o texto diz que a tristeza havia tomado conta dos seus corações. Muitas vezes a tristeza quer fazer com que a igreja de Marechal durma. A tristeza quer fazer com que a igreja do Senhor pare de dar passos. A tristeza quer fazer com que a igreja de Marechal se conforme no lugar aonde ela está. Mas quando nós começamos a tomar a forma desse mundo, ou a tomar a forma do lugar da comodidade, o nosso mestre, ele se levanta, e ele vem na nossa direção e diz assim: ei, acorde, ei, se levante, se levante, se levante, porque talvez existam pessoas que estão sentadas nesse banco hoje, que não estarão aqui na semana que vem. Então se levante e as ame, se levante e as abrace, se levante e fale do amor de Deus, se levante, porque talvez existem pessoas que você vai encontrar hoje na sua casa, ou na sua vizinhança, e você não sabe quando você vai se encontrar com elas novamente. Então se levante e as abrace, se levante e se reconcilie com elas, busque essa pessoa em amor, se levante. Você não pode ficar no sono, você não pode ficar dormindo, o crente não pode ficar adormecido, meu irmão. Nós não podemos adormecer. Nós precisamos ouvir o chamado do nosso mestre, que diz: olha, não deixa a tristeza tomar conta do seu coração, não deixa a angústia tomar conta do seu coração, mas eu estou te dando a minha destra fiel, a minha mão direita. Se levanta e vamos em frente, amém? Você pode se levantar nessa manhã em frente, você pode dizer: eu vou em frente, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou seguir para o alvo. Porque o desafio que Deus traz para as nossas vidas nessa manhã é exatamente esse. Levantem e orem. Orem para que não caiam nas tentações. Orem para que não desistam. Orem porque vocês precisam seguir em frente. O Senhor não quer que nós paremos, pelo contrário. O Senhor, Ele quer que nós avancemos. O Senhor não quer que a angústia, a dor tomem conta dos nossos corações. Que as notícias de morte, doença, enfermidade tomem conta das nossas vidas, tristezas, frustrações possam nos parar na nossa caminhada. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor é aquele que vai na nossa direção, estende a destra fiel e diz: ei, se levante. Ele próprio dá o exemplo. Então, no meio da luta, da tribulação, não diminua, não reduza. Ore com mais intensidade. Busque a Deus com mais intensidade. Venha à igreja com mais intensidade. Vá à célula com mais intensidade. Busque ao Senhor com toda a sua força e com todo o seu coração. Amém? Por favor, feche seus olhos, abaixe a cabeça. Eu gostaria que você pudesse separar esses segundos para que você pudesse refletir. Refletir naquilo que você entende que Deus falou ao seu coração. E nesse processo de reflexão, eu gostaria de te chamar para tomar decisões. Decisão de não parar. De não parar na sua vida pessoal. Deus tem tantos projetos para você, plantou tantos sonhos no seu coração. Você sabia que a sua vida aqui na terra é resposta de Deus para a vida de muitas pessoas? Não pare. Não desista. Tome a decisão de não desistir. Se a dor, se a tristeza tem tomado conta do seu coração, deixa eu pedir uma coisa carinhosamente para você. Aumenta a intensidade da oração.
Começa a orar com a esposa. É o filho que está te incomodando, ou a ação do filho, chama a esposa, começa a dobrar o joelho, ora com ela. É o pai, a mãe que estão te incomodando, a ação deles. Dobra o joelho, chama um amigo, um irmão, uma irmã, e começa a orar por eles. Desiste não. Dobra o movimento de oração. Pastor, eu estou triste. Essa tristeza me faz dormir. Me faz querer ficar dormindo. Irmão, nessa manhã o Senhor Jesus está aqui. E por mais que a tristeza faça parte da vida do crente, como fez parte da vida do nosso Senhor, daqui a 3 dias, Ele ressuscitaria dos mortos. Aquela ânsia, aquela angústia de morte que cercava o seu coração seria trocada pela glória manifesta da ressurreição do nosso Senhor. Jesus quer ressuscitar áreas na sua vida. Ele quer ressuscitar pedaços de você, da sua mente, do seu coração. Deixa. A angústia é grande, a tristeza é grande, mas dobra a oração, porque Ele vai ressuscitar. E nunca se esqueça, se você pensou em algum momento que Ele havia te abandonado, porque você estava na angústia, a palavra de Deus desfaz essa mentira do inferno. Ele continua conosco todos os dias. Ele não mudou. Ele continua conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia em que veremos face a face, até o dia que conheceremos como também somos conhecidos. Ele continua conosco todos os dias. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa manhã, e é com alegria nos nossos corações, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria depende de uma pessoa, e a pessoa é a pessoa de Jesus, aquele que veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e um dia virá para buscar a sua igreja. E naquele dia, Senhor, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais noite ali, não haverá mais dor, não haverá mais aflição, agonia, não haverá. Mas enquanto vivemos aqui na terra, quando andamos contigo na tua presença, por mais que atravessemos vales que às vezes são escuros como a sombra da morte, mas nós podemos ouvir a voz do bom pastor, ouvir o seu cajado batendo no chão, ouvir o nosso nome sendo chamado por Ele. E por isso, Senhor, nós queremos nos colocar aqui diante da Tua presença em oração nessa manhã, pedindo, ó Deus, arranca a angústia nesse dia, arranca a tristeza, arranca a dor, a insegurança, o medo, que eles caiam por terra agora e que nós possamos nos levantar como um exército poderoso, Senhor, como um exército poderoso para a glória do Teu nome, porque Tu tens missão para nós, Tu tens objetivo para nós, Tu tens caminho para nós, ó Jesus. Eu Te glorifico por essa manhã, eu Te exalto nessa manhã, bendito seja o Teu nome, eternamente. Amém.